Algumas vantagens da laje nervurada. Primeira vantagem da laje nervurada. Advantages, né? Advantages. Eliminação do concreto abaixo da linha neutra. Como? Lá em flexão simples, uma das premissas que a gente adotou para o cálculo da peça em flexão foi que abaixo da linha neutra, ou melhor dizendo, na zona tracionada, eu vou considerar a resistência do meu concreto à tração igual a zero. A laje nervurada simplesmente chegou e disse assim, você quer fazer essa premissa? Beleza, eu vou adequar a realidade à sua premissa. Eu vou eliminar o concreto que está abaixo da linha neutra, ou quase eliminar o concreto que está abaixo da linha neutra, e aí fica exatamente condizente com a sua premissa. Foi isso que a laje, né, quem pensou a laje nervurada concluiu. Tá? Então, a laje nervurada ela elimina boa parte desse consumo do concreto. Voltando aqui para a nossa tabelinha, ó. Pega lá o caixote 21 mais 5. 21 mais 5, você está trabalhando com uma laje de 26 centímetros. A altura dela de inércia é algo como 19 centímetros. É equivalente a uma laje maciça de 19 centímetros, tá? Eu consumo aqui, ó, como uma laje de 13 centímetros nesse caixote. Eu vou consumir como uma laje de 13 centímetros, como se ela fosse maciça. Se eu convertesse esse caixote 21 mais 5 em uma laje maciça, em termos de consumo de concreto, essa laje maciça consumiria 13 centímetros. Mas ela me dá, em inércia, quase 19. É 50% a mais, do 13 para o 19. É quase 50%, né? Uns 40% a mais. Então você tem um ganho real de inércia com um consumo menor de concreto em relação à laje maciça, tá? Esse é o grande ponto. A outra vantagem é a redução do peso próprio. Na laje nervurada, como você elimina boa parte do concreto, e ali não é nem que, presta atenção, né? Na laje nervurada, não é nem que vai ter material inerte não, como é o caso lá da laje volterrana, porque a laje volterrana tem material inerte para funcionar como forma. A laje nervurada convencional, a forma já é o caixote. Então, não é nem que não tem o material inerte, é que não tem porra nenhuma, só tem oxigênio. Acabou. Mais nitrogênio do que oxigênio, né? Entendeu? Então não tem nada. É por isso que você alivia significativamente o peso próprio da laje, tá? Você tem uma baita redução de peso próprio. Melhor aproveitamento do ácido concreto. Quem consegue me dizer isso? Por que eu consigo aproveitar melhor o ácido e o concreto? Do ponto de vista estrutural. Por que na laje nervurada ela garante isso? E o aço? Sim, mas na maciça ele também trabalha a tração. Por que na nervurada eu consigo tirar uma resposta melhor desses dois materiais? Perfeitamente. Esse é o raciocínio, é o braço de alavanca. Na laje nervurada, pensa lá naquele exemplo que eu te dei do caixote 21 mais 6. Por que eu consigo ter aquela equivalência de 19 centímetros? Porque a inércia, né, a altura da minha laje agora são 26 centímetros. Então, se eu estou com a laje lá, a laje ela tem aqui, a laje maciça, ela tem um limitezinho de altura que é muito menor do que a laje nervurada. A equivalência de inércia é 19. O caixote tem 26, cara. Então, o aço está lá embaixo, o binário, né? O aço está lá embaixo, o concreto está lá em cima. Então, esse binário, esse momento, lembra, né? O momento é força vezes o braço de alavanca. A força praticamente não muda, mas o braço de alavanca muda significativamente. É a velha história de tirar o parafuso lá da roda do carro. Você tem lá a chave de roda, já até falei isso aqui. Você mete lá um cano na chave de roda, aumenta o braço de alavanca, com uma força muito menor, você faz o parafuso rodar. Aqui é a mesma coisa, você equilibra o momento externo com o momento interno através do binário. Por quê? Apesar de você ter a mesma força, você agora tem um braço de alavanca muito maior. Tá? Você saiu de uma laje ali de 13, 14 centímetros para uma altura de 26. É um baita braço de alavanca. É exatamente por isso que você consegue fazer um melhor aproveitamento do aço e do concreto. Do ponto de vista estrutural, né? Talvez eu tivesse sido mais feliz se eu tivesse colocado aqui do ponto de vista estrutural. Além disso, você tem economia de materiais, né? Já falei. Você tem a eliminação do concreto. O concreto você vai usar menos concreto, né? Na altura maior você tem uma altura maior de inércia com uma altura de consumo menor. Simplifica a execução e permite a industrialização, porque você tem tudo padronizado, os caixotes são sempre os mesmos. Inclusive você tem a reutilização das formas, né? O camarada usa o caixote no primeiro teto, ele usa no segundo, no terceiro, no quarto. Ele vai lá, concreta, cura, tira o caixote, joga no caixote de cima.
joga na laje de cima e ele consegue ter um bom aproveitamento e reutilização das formas que ele está utilizando. Isso é muito bom, porque você também tem economia na forma quando você está executando uma laje nervurada. E aí vamos agora adentrar algumas questões normativas. A primeira questão normativa, NBR 6118, o item 13.2.4.2 de lajes nervuradas, ele vai te dizer, vai te setar limites quanto à espessura da mesa e quanto à espessura das nervuras, tá? O que é que ele diz sobre a mesa? Quando não existirem tubulações horizontais embutidas, deve ser maior ou igual a 1/15 da distância entre as faces das nervuras e não menor que 4 centímetros. Então, via de regra, você não vai ter uma mesa menor do que 4 centímetros. Não vai ter uma mesa menor do que 4 centímetros. O critério do 1/15 se aplica a quando você tem nervuras muito espaçadas. Mas eu já te adianto que as nossas nervuras que nós vamos utilizar para cálculo em edifício, elas normalmente têm de eixo a eixo algo no máximo de 65 centímetros. Então pega aí, 65, está de eixo a eixo, vamos trazer de face a face, né? Está de eixo a eixo, vamos trazer de face a face. Tira 7 centímetros, vai para 58. 58 dividido por 15. Então o critério de 4 centímetros sempre vai vencer, tá? Entendeu a conta? Nós vamos amarrar que o nosso caixote sempre tenha de eixo a eixo no máximo 65 centímetros. Se você estiver utilizando a nervura 7 centímetros, de 7 centímetros, que é o padrão hoje, quando você traz de face a face, o 65 virou 58. 58, 1/15 de 58, dá 3 ponto alguma coisa, menor do que 4 centímetros. Como a norma limita em 4 centímetros, a nossa mesa mínima de laje nervurada vai ter 4 centímetros. Diga aí. Não é o caixote, é a distância de eixo de nervura a eixo de nervura, eixo a eixo. Mas nós vamos já falar disso também. Tem já uma figurinha ali na frente que você vai ver. Ficou claro? Dimensão mínima de mesa. Posso cobrar na prova, Pedro, já? Qual é a dimensão mínima da mesa para esse caixote? Aí você vai lá e faz a conta para mim? Posso, né? Beleza. O valor mínimo absoluto da espessura da mesa deve ser 5 centímetros quando existirem tubulações. Tá? Então, se não tiver tubulação, 4. Se tiver tubulação, aumenta 1 centímetro. Tubulação na mesa, horizontal na mesa. Tá passando um cano na mesa, então, como é o nome daqueles... Não é eletroduto não, tem outro não. Conduíte, Se tiver lá alguma tubulação, se bem que eu acho que talvez conduíte aqui não equivale à tubulação. Boa pergunta, conduíte é uma tubulação? Acho que não, né? Acho que não é caracterizado como tubulação, não. O fato é que não deixa a mesa menor do que 5 se tiver tubulação. A espessura da nervura jamais pode ser inferior a 5 centímetros. A espessura da nervura inferior, a nervurinha de baixo, a que você vê assim de baixo, ela jamais pode ser menor do que 5 centímetros. Nunca, jamais menor do que 5 centímetros. Eu diria para você nunca usar nem menor do que 7. Eu não uso menor do que 7. Nos meus projetos antigos eu até usava. Depois da revisão de 2014 eu sempre uso 7. Nervuras com espessuras menor que 8 não podem conter armadura de compressão. Tá? Então se porventura você quis lá fazer um cálculo de momento negativo na laje nervurada e precisou ter uma armadura de compressão, você tem que utilizar uma nervura menor do que 8 centímetros. Tá? Só isso. Isso são as prescrições normativas. Resumidamente, bem resumidamente, é isso aqui que você tem. A mesa, ela tem que ser, aqui maior do que 4 centímetros. A mesa precisa ser maior do que 4 centímetros. A minha nervura precisa ser maior do que 5 centímetros, porque a gente não vai utilizar armadura de compressão em nervura, nunca. Então, ela é maior do que 5 centímetros. E a distância, eu botei aqui como se fosse de face a face, mas é eixo a eixo. Vou já tirar essa dúvida. Botei os 65 centímetros como se fosse faixa a faixa, mas eu acho que é eixo a eixo, tá?